Eu estive pensando essa semana, aliás, primeiramente, né? Feliz sábado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão ouvir em algum momento essa live, essa aula. Eu estive pensando essa semana, o que será que essas aulas têm feito na minha vida? O que será que essas aulas têm feito na sua vida? O que saber sobre o santuário e todos os seus detalhes tem mudado na sua e na minha maneira de enxergar as coisas, enxergar a vida, enxergar Cristo, enxergar a fé, enxergar a religião? Quais são as mudanças que isso tem proporcionado e provocado na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir? Eu acho que a gente tem que ter essa reflexão, porque senão, daqui a pouco, nós vamos apenas ter um conhecimento sobre. E o conhecimento não é o mais importante, ele é importante, mas só o conhecimento não é importante. Aliás, tem uma passagem na Bíblia, eu sempre confundo Joel ou Amós, mas é um dos dois, que fala: o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Conhecimento não é informação, né? Conhecimento é informação colocada em prática. Eu só queria fazer essa reflexão sobre, de fato, o que que essas mensagens têm feito na minha e na sua existência. Bem, vamos então direto ao assunto de hoje, um assunto maravilhoso, um assunto que me tocou muito enquanto eu preparava essa aula. Nós vamos falar hoje sobre a vestimenta sacerdotal. A vestimenta sacerdotal. Mas antes, e ela tem que ser dita, a vestimenta sacerdotal, ela precisa vir antes. Ela precisa vir antes. Por que que ela precisa vir antes? Ela precisa porque antes de nós entrarmos para medir o santuário, no que diz respeito às suas festas, né? Todas as suas festas, os seus rituais, que são muito importantes, a gente precisa medir tudo que se refere ao sacerdote e o seu ministério. Então, sem essa, que eu chamo de compreensão profunda, nós jamais teríamos a possibilidade de termos a dimensão do que realmente o santuário e a sua instituição ela nos proporciona. Ou seja, se nós não compreendermos profundamente isso, o que diz respeito ao vestimento do sacerdote, a gente não tem a dimensão completa da principal razão da instituição do santuário. Que era o quê? E isso precisa ficar muito claro. A principal razão, guardem isso, a principal razão pela qual Deus instituiu, colocou o santuário aqui, era para que Deus demonstrasse de uma maneira viva como ele planejou para lidar com a questão do pecado. Então, para a gente entrar num estudo profundo sobre o sacerdócio, que é muito importante dentro do santuário, como é que eu vou falar sobre todas as festas, todos os rituais do santuário, se nós não falarmos sobre o sacerdócio e o ministério deles? Então vamos abrir o guarda-roupa sacerdotal e vamos dar uma espiada lá dentro, vamos dar uma olhada dentro desse guarda-roupa e vamos ver essas vestes que a Bíblia chama de vestes de glória e vestes de beleza. Essas vestes que foram feitas de materiais muito ricos, obviamente de acordo com os propósitos de Deus. E um detalhe, apesar de serem materiais muito ricos, eles foram oferecidos de graça a Arão e aos seus filhos.
Existem algumas coisas que nós não podemos nos esquecer ao pensarmos nesses diferentes tipos de vestes. E o que a gente não pode esquecer? A gente deve manter em nossa mente que essas vestimentas que nós vamos analisar uma a uma, elas representam as roupas que o céu forneceu lá no deserto. Essas roupas que o céu forneceu lá são um tipo de veste que Cristo, que o céu, fornece pela fé aos cristãos de hoje, que são os sacerdotes reais. As roupas do sacerdote, elas revelam o tipo de propósito ideal que Deus tem para cada um de nós. Aliás, a maneira como Deus vestia o sacerdote nos leva a pensar também como que o Criador, como nosso Deus, quer que hoje os seus sacerdotes se vistam. Lá no Sinai, cada artigo que o sumo sacerdote deveria usar naquela sua roupa e a maneira como deveria ser fabricada essa roupa, esses detalhes, foi tudo muito bem especificado. Essas vestes, elas foram consagradas a um propósito muito mais solene. Aliás, Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Aliás, a gente vê isso em toda a Bíblia. Mas tem um texto que nós vamos ver mais à frente no estudo de hoje, que é um texto da carta de Pedro, e ele fala muito sobre isso. E a gente vai entender ali, nós vamos entender ali como é que Deus funciona em relação a esse propósito. E o propósito de Deus era claro. Estas vestes que os sacerdotes usavam, que cobriam um sacerdote de glória e beleza, era uma representação do caráter do grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo muito solene para nós. Se para o céu nós não vamos levar nem esse corpo mortal, se para o céu nós vamos levar apenas o nosso caráter, e o nosso caráter, segundo Ellen White escreve, só será selado aquele que tiver um caráter similar ao de Cristo, simétrico ao de Cristo. A questão do caráter deveria ser a nossa grande preocupação. Aliás, Johnny, quero mencionar aqui que, se você me convidar desse ano para pregar na Pampulha, esse será o meu próximo sermão, sobre o caráter. E aí eu quero fazer uma conexão entre caráter e neuroplasticidade. Eu acho que vai ser muito bom. Fica aqui o desafio, Johnny. Como os sacerdotes intercediam pelo povo de Israel, ele os representava. O sacerdote representava. E quando eles se vestiam com a roupa, essa roupa dos sacerdotes, eles estavam mostrando por suas vestes a glória que Israel, guardem isso, isso é importante. O sacerdote não era o representante de Israel? Ou seja, quando o sacerdote estava na presença de Deus, na verdade, quem estava lá era Israel. Israel, na pessoa do sacerdote, todo Israel estava na presença de Deus, na pessoa do sacerdote. E se Cristo é hoje o nosso sumo sacerdote, e ele está continuamente na presença de Deus, então nós, na pessoa de Cristo, também já estamos na presença do Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que o Senhor Jesus, ele diz que ele nos assentou, ele assentou com ele no trono celestial. Portanto, quando o sacerdote colocava aquelas vestes que nós vamos enxergar hoje, aquelas vestes, representava o caráter que Israel deveria revelar ao mundo como povo escolhido de Deus. O sacerdote era santo. Logo,
nada mais do que a perfeição no vestuário, na atitude, no espírito. Aqui no espírito quer dizer pensamentos, ideias, imaginação e a palavra. Então, olha só, nada mais que a perfeição na roupa, na atitude. O que é atitude? Atitude é o sistema de crenças que sustenta um comportamento. E o que é o espírito aqui? O espírito aqui é a consciência, a imaginação, os pensamentos e na palavra, na comunicação, na linguagem. Olha que coisa incrível. Se ele era santo, ele tinha que ser perfeito na roupa que vestia, na crença que o sustentava, nos pensamentos que ele produzia e na palavra que ele expressava, para que ele fosse aceitável a Deus. Ou seja, para que Deus fosse glorificado nesse sacerdote que era santo. Por quê? Porque nele, no sacerdote, a glória de Deus e a perfeição de Deus deveriam ser representados naquele serviço que era executado dentro do santuário. Esse aspecto é muito importante que nós tenhamos essa clareza em nossa mente. Portanto, essa exigida santidade nos remete a quem? Alguns sacerdotes que andaram passando pelo tempo que Israel esteve aqui na terra. Entre eles, nós temos dois terríveis, Anás e Caifás, que rasgaram as suas vestes em uma demonstração histérica para impressionar o público, querendo dizer que Jesus havia dito uma blasfêmia imperdoável porque ele se considerava como Deus. Um detalhe importante sobre as vestes dos sacerdotes: quem havia entregue as vestes, o material, a estrutura, o desenho, era o próprio Deus. Era um vestido cheio de graça, porque de graça ele havia sido feito e de graça ele havia sido entregue. Portanto, o que Anás e Caifás deveriam ter feito era rasgado o coração, mostrando um espírito contrito, um espírito humilde, mas nenhum rasgo deveria ser feito nas vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais não deveriam ser rasgadas. Eu tenho falado isso em muitos sermões que eu tenho dito por aí. Da mesma forma que Deus deu as roupas sacerdotais, que Arão não fez absolutamente nada para ter aquela roupa. A roupa ela veio como um emblema e como algo que saiu da mente e do coração do Senhor. Assim também, como da mesma forma que uma vez que a roupa não era do sacerdote, ele não poderia rasgar essa roupa. Tem algumas coisas que Deus também nos deu que não é nosso. Quero que eu dê um exemplo? O casamento, que a gente fala assim, meu casamento. Você não tem casamento. A instituição casamento é uma instituição divina. Quando você entra dentro desta instituição, quando você entra nesta aliança, você precisa aceitar as diretrizes dessa aliança. E uma delas é que, por exemplo, para você rasgar um casamento, você pode rasgar um casamento, mas tem regras específicas. Hoje o pessoal rasga casamento de qualquer jeito. Hoje as pessoas rasgam o sábado de qualquer jeito. O sétimo dia que foi transformado num sábado, o sétimo dia, que eu já falei muito sobre isso, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o sétimo dia em formato de sábado. As pessoas estão rasgando o sétimo dia, transformando em qualquer coisa, menos um sábado.
Então as pessoas estão rasgando o sábado, estão rasgando o casamento, assim como Anás e Caifás rasgaram as vestes sacerdotais. Então, Ellen White escreve que quando eles rasgaram a roupa, eles não representavam mais esse ministério. Portanto, Caifás não foi mais aceito por Deus como sumo sacerdote oficiante. Bem, feita essa introdução sobre a questão do santuário, eu quero então começar a falar agora sobre os materiais que eram utilizados. Aliás, eu quero adiantar aqui que as aulas sobre o santuário, nós vamos chegar provavelmente entre aulas 50 e 55. Hoje é a 28ª. Então, nós vamos ter até 55, quase 60 aulas. E aí nós encerramos o estudo do santuário. Então, nós teremos ainda muitas aulas pela frente, provavelmente até julho, agosto do ano que vem. Espero que Deus nos dê saúde e vida para concluirmos esse estudo sobre o santuário. É quase que uma pós-graduação, né, nesse tema sobre o santuário. E só sobre a aula, e só sobre o sacerdócio, no sentido de toda a sua roupa, toda a sua estrutura, nós vamos levar além dessa, mais 2 a 3 aulas, só para falar da roupa do sacerdote, até porque a gente precisa entrar também na questão das pedras que estavam no peitoral do sacerdote. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre, dar uma olhada nos materiais e nas substâncias que foram utilizadas para confeccionar essas roupas. A escolha dos materiais foram planejadas, isso é importante. O material que estava na roupa do sacerdote foi devidamente planejado. E foi planejado para quê? Foi planejado para que a mente das pessoas, o coração das pessoas, pudessem olhar para aquela roupa e meditar na natureza do homem de Nazaré. E é o que nós precisamos fazer aqui hoje. É olharmos para essas roupas e nos apaixonarmos pelo caráter de Cristo, a tal ponto que o Espírito Santo possa impressionar a nossa mente, nossas emoções, nossa razão, para que nós queiramos também, pela graça de Deus e pela misericórdia dele e pela ação do Consolador, termos em nós, implantado em nós por Deus, o caráter do seu amado Filho. A vestimenta do sacerdote, ela era composta de linho ou algodão, depende da tradução. Era também composta de ouro, então vamos lá, linho ou algodão, ouro, prata, pedras preciosas e lã. E lã. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, vamos falar agora do linho. Quando a gente olha para todo o processo que produzia o linho, nesse processo, a gente já pode ver Cristo retratado nele. Assim como o Senhor Jesus nasceu como homem nessa terra, o linho egípcio ele era também obtido dos campos da terra. Do mesmo modo como Jesus andou fazendo bem pelas estradas empoeiradas da Galileia e molhado pelo orvalho da noite em suas noites de oração nas montanhas, o linho também ele era nutrido pela poeira, pelo pó e o orvalho da noite. Após o processo, o linho passava por um cruel processo de preparo. Primeiramente, ele era ceifado com uma foice que o arrancava da terra. E depois disso, ele era implacavelmente surrado com um instrumento até que as fibras fossem debulhadas. E depois disso, o sol quente os branqueavam até que eles ficassem brancos e puros como a neve. Isso te lembra Jesus? Isso te lembra o que ele passou? Bem, depois disso, a fiandeira
torturava simbolicamente, é claro, esse linho até transformá-los em fios. E depois o raio do tecelão ainda batia nele. Percebe que esses atos, entre aspas, cruéis contra esse linho são de fato uma alegoria das circunstâncias que afetaram, que atingiram a vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é importante. Estas situações pelas quais ele passou, as dificuldades, as durezas, é isso que moldou o caráter dele. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que facilidades não moldam caráter. O que molda o nosso caráter são as provas, são as lutas, são as perdas, são as tristezas. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que não quer isso. Uma sociedade, inclusive no meio cristão, que quando você faz um sermão mais duro, eles reclamam. Como é que uma geração de cristãos que não suporta uma palavra de correção vai suportar as duras provas que virão na perseguição, nas 7 pragas e tudo que vai vir pela frente? Então, Hebreus 5, 7 a 9 vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E se a Bíblia está dizendo que nós devemos ser imitadores de Cristo, se a Bíblia está dizendo que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, é bem provável que só vamos aprender a obediência pelas coisas que também sofremos. Então, se Cristo teve provas e provações para moldar o caráter dele, por que seria diferente para nós? A gente pode ver os problemas que enfrentamos na vida, as provas que nos vêm, como um problema ou como uma oportunidade de Deus moldar o nosso caráter. É por isso que o Senhor Jesus diz a Laodiceia, e Laodiceia precisa disso. Ele fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso. O que é zeloso? Presta atenção nesses castigos que eu estou trazendo para você. Sê zeloso, aprenda com zelo, porque eu amo você. É por isso que às vezes as provas batem na nossa porta. Elas não vêm para nos derrubar. Elas vêm para moldar o nosso caráter, para que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Na roupa do sacerdote não havia só linho, havia também a lã, que era ofertada de graça pelo Cordeiro. Cristo era e é o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E ali, nessa lã que era oferecida pelo Cordeiro, que é um tipo de Cristo, também eram colocados corantes com as cores do arco-íris. Eu fiz um sermão sábado passado na igreja de Confins sobre o arco-íris. Eu vou fazer em algum outro lugar por aí. Essas cores eram aplicadas na lã e foram extraídos de quem? De insetos abatidos. Mais uma vida que se foi, que tingiram e coloriram tanto a roca quanto o tear que preparava essa lã e esse linho. Bem, a partir dessas substâncias da terra, o mestre, o Senhor Jesus, então desenha as roupas para os sacerdotes e o sumo sacerdote. E o Espírito Santo, então, inspira os artesãos para costurá-los, para sugerir significado à mente que pensasse e pesquisasse sobre essas vestimentas, pudessem encontrar ali as sugestões que o próprio Senhor Jesus fez quando ele estruturou essas roupas, essas ideias, e entregou a Moisés, que entregou a Bezalel,
para que ele pudesse, então, confeccionar essas roupas. Tudo relacionado com o vestuário e o comportamento do sacerdote deveria ser de um jeito tal que quem olhasse para ele ficasse, para o sacerdote, ficasse impressionado com a santidade de Deus, a santidade da sua adoração e a pureza que ele exigia daqueles que viessem à sua presença. Outra coisa, outros dois aspectos que eram representados pelas vestes, era a perfeição e a amabilidade. Somos amáveis? A amabilidade de Cristo. Então vejamos, a justiça de Cristo era representada por esse linho branco. E haviam 4 vestes de linho fino que foram providenciados primeiro. E para que essas 4 vestes de linho fino serviam? Elas foram projetadas para cobrir a nudez de Arão e seus filhos. O alfaiate celestial tirou a medida de cada um, e todas as peças das roupas foram feitas para eles na medida, sem nenhum custo. Uma dessas peças eram os calções, os cirolões, que eram amarrados na cintura com uma corda que descia até os joelhos. Isso você pode procurar, isso está na Bíblia. Êxodo 28, 42, 43, Êxodo 39, 28, Levítico 6, 10, 16, 4 e Ezequiel 44, 18. São textos que eu estou deixando aqui, se depois você quiser ler. A Bíblia vai se referir a essa área que os calções cobriam como lombos. Esse termo bíblico, lombos, descreve de maneira figurada ou simbólica as funções de procriação do homem. Você pode se referendar a isso que eu estou dizendo em Atos 2:30, 1 Pedro 1:13, Efésios 6:14, Hebreus 7, 5, 9, 10, Ezequiel 1, 26, 27. Portanto, o que isso quer dizer? Muita coisa, mas muita coisa. Isso quer dizer que a área da genitália, dos órgãos sexuais do sacerdote, deveriam ser mantidos envoltos nesse linho branco que significa pureza. O próprio anjo Gabriel explicou o significado do linho fino, puro e branco a João, o revelador. Gabriel disse que o linho puro e fino e branco representa a justiça de Cristo. Está em Apocalipse 19, 8. E o seu caráter, que é incomparável. Ou seja, a vergonha da nudez dos nossos pais lá no Éden, ela deveria ser transformada pelo poder da graça do puro e santo Jesus. Isso mostra o quanto os sacerdotes de Deus devem cuidar da sua vida sexual. Deus dá muita importância a isso. Muita importância. Os calções eram presos, como a gente já diz, na cintura ou lombos e desciam até as coxas. Por que não descia até o calcanhar? As coxas representam o quê? As coxas simbolizam a força física do homem. As coxas sustentam o homem enquanto ele executa suas tarefas. Ocorre que o que pode ser observado pelo comportamento expresso em ações, ou seja, aquilo que você pode observar pelo comportamento que é expresso. Por que eu digo isso, o comportamento expresso?
Porque nós temos comportamentos não expressos. Por exemplo, pensar é um comportamento, mas não expresso. Ellen White diz que aquele que planeja executar obras, planeja significa o quê? Está pensando. Aquele que no dia de sábado pensa em executar obras, para Deus é como se já estivesse fazendo. Por quê? Os pensamentos são comportamentos não expressos. Ou seja, esses comportamentos expressos ou não em ações, no caso aqui expresso, representado pela coxa, era igualmente, ou deveria ser igualmente, coberto pelo caráter perfeito de Cristo, do mesmo modo que aquilo que é planejado dentro da mente e depois executado no corpo também deve ser santo. Portanto, esse calção, ele está dizendo, Deus está dizendo, eu quero que a área sexual de Arão seja santa. E eu quero que as ações de Arão, pensadas ou executadas, representadas pelas coxas, que sustenta tudo que ele fazia, também seja coberto pela justiça de Cristo. Então, Jesus, nascido como santo em um mundo perverso, nosso Salvador sacerdote, esse sim, não consentiu em pecar nem por um pensamento. Ele deu o exemplo e forneceu todas as condições para que os seus sacerdotes também possam ter as qualidades da sua mente. Filipenses 2:5, 2 Pedro 1:4. Filipenses vai dizer o que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que a gente precisa orar? Para que o Espírito Santo nos revista desse precioso manto do caráter do nosso Salvador, porque toda obediência verdadeira, ela vem do coração. Ellen White diz uma coisa muito importante. Ela diz que se nós consentirmos, percebe? Se você consentir, escolher Cristo, Cristo que é o centro, se identificará com os nossos pensamentos, objetivos. E ele, não eu, não você, ele, o Senhor Jesus, harmonizará nossos corações, emoções aqui, e mentes, nossos pensamentos, em conformidade com a sua vontade. Porém, tem um se consentirmos. Então, eu chego a uma conclusão óbvia. Se eu não estou, se eu não estou tendo meus pensamentos e meus objetivos harmonizados de acordo com a vontade dele, é porque eu não estou consentindo. Em outras palavras, eu não estou me submetendo à orientação que ele me dá através da sua palavra e através do Santo Espírito. Aí sabe o que Ellen White diz? Que por causa desta conformidade com a vontade dele, a nossa vontade, aí ela usa duas expressões, refinada e santificada, encontrará o seu maior deleite, seu maior prazer em fazer o seu serviço. Quando Davi escreve o salmo, deleito-me em fazer sua vontade, ó Deus meu, óbvio, eu não creio que Davi estava falando só dele. Ali, para mim, é um salmo messiânico, porque Jesus, ele tinha prazer, alegria. Em outras palavras, ele produzia serotonina, dopamina, ocitocina não é neurotransmissor, é um hormônio, mas ele produzia isso quando ele obedecia. Já imaginou isso? Alguém que produz felicidade quando obedece. Que diferença de nós, né? É por isso que Cristo precisa vir e, com o nosso consentimento, agora a gente só vai consentir o dia que a gente entender que é miserável, que é pobre, que é cego, que é nu,
Aí ele pode fazer alguma coisa. Esse é o problema de Laodiceia. Olha, quando nós conhecemos a Deus, como é nosso privilégio, como é que é? É nosso privilégio conhecer a Deus quando nós conhecemos a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos conhecendo a Deus. Como é nosso privilégio conhecê-lo, sabe o que Ellen White fala? Nossa vida será uma vida de contínua obediência. Então, eu posso começar a entender que, se eu não estou tendo uma vida de contínua obediência, se a minha mente e coração não estão harmonizados com a vontade de Deus, é por duas razões. É porque nós não consentimos, e segundo, porque nós não o conhecemos. Nós talvez tenhamos uma teoria sobre Deus, mas conhecer Deus é conhecer como Enoque conheceu, como Moisés conheceu, conhecer de verdade, como Jó conheceu. Eu sei, ele diz, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Vê-lo-ei pelos meus olhos, ele diz. Esses homens conheceram Abraão, meu amigo. O Senhor o chama de amigo. Que, eu vou usar uma expressão que não é boa, né? Mas é só uma expressão. Não vou usar, eu ia falar que inveja, inveja santa. Eu não tenho inveja santa, mas que anseio ser chamado de amigo de Deus. Ellen White ainda diz no Desejado de Todas as Nações, na página 668. Eu gosto de dar as referências. Através da apreciação. Eu vou usar um termo aqui que o pessoal que bebe vinho usa essa expressão. Apreciar um bom vinho. Mas como nós não bebemos, né, então não se refere a nós. Porém, a palavra apreciar, apreciar dá uma ideia de degustar de maneira lenta, sem pressa, investindo tempo e se apreciar. Degustar. Apreciar é colocar valor. E o que coloca valor no comportamento? A valoração de um comportamento é o resultado da carga emocional que eu coloco nela. Então, por exemplo, ela está dizendo o quê? Através da apreciação do caráter de Cristo. E como é que eu faço, ela diz, para ter apreciação do caráter de Cristo? Por meio da comunhão com Deus. Comunhão com Deus. O pecado se tornará odioso para nós. Percebem isso? Bem, continuando sobre a roupa do sacerdote, aqui eu estou dizendo que a túnica usada pelo sacerdote, ela era tecida de uma só peça. E era colocado sobre o ombro do sacerdote e provavelmente estendido até o pé. Aliás, quem fala que era uma só peça, Patriarcas e Profetas, na página 350, e provavelmente era estendido até os pés, Êxodo 39, 27. Essas túnicas, evidentemente, elas eram usadas tanto por homens quanto por mulheres. Você vai ver isso em Gênesis 37, 3, também em 2 Samuel 13, 18, Cantares 5, 3. E aí, o que está escrito em Êxodo 28, 4 e 39? E o Senhor dando uma ordem, dizendo: bordarás a túnica de linho fino, assim decretou Deus. Agora, os detalhes do bordado neste manto todo branco, que simbolizava a perfeita justiça de Cristo, que ele nos dá, e ele dá ao crente, no momento da justificação, que coisa linda, no momento em que eu e você somos justificados, ele nos dá esse manto branco. Então veja, pelos calções brancos e limpos, Cristo cobre a nudez secreta, privada, e com a túnica branca, ele envolve todas as atividades externas de nossa vida. Percebe como a justiça de Cristo precisa cobrir nós, seus sacerdotes atuais, por inteiro? E um outro detalhe importante:
todos estes símbolos, em todos eles, o Senhor Jesus mostra que o que ele mais quer é compartilhar as qualidades de sua vida impecável com seus representantes sacerdotes reais. Outro detalhe importante: essa túnica branca, ela era presa à cintura por um cinto de linho branco bordado em, olha as cores, azul, púrpura e vermelho. Patriarcas e Profetas, página 350, Êxodo 28, 39 e 39, 29. Se vocês se lembram bem que nós já passamos por essas aulas no santuário, essas três cores, o cinto azul representa o quê? Vocês se lembram? Azul representa a lei. O roxo representa a realeza. E o vermelho, ele representa o quê? O pecado, mas também o sangue do Senhor Jesus. E todos eles representam a qualidade da natureza humana de Cristo. Então, resumindo, a faixa, portanto, fala de retidão, o azul, a realeza, o roxo, e a compaixão manifestada pela vida que ele deu através de seu sangue, e a compreensão, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado, pagou a nossa dívida, e porque ele pagou a nossa dívida, ele adquiriu o direito de nos perdoar. E esse cinto, ele foi amarrado na sua cintura. E o que significa amarrar o cinto na cintura? Significa disciplina. Ele fez isso com esmero, com disciplina. Quer dizer que no objetivo de ser reto, no objetivo de alcançar a realeza, no objetivo de ter compaixão e compreensão das nossas fraquezas, e a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele passou por essa jornada pela qual nós estamos passando. Então, ele fez isso com uma conduta disciplinada, ele não voltou atrás. Existe um termo na Bíblia que é usado, um termo chamado cingir. Aliás, só um detalhe, Flávio José, ele diz que esse cinto ele tinha 4 dedos de largura e dava 2 voltas ao corpo. Né? Ele estava amarrado na frente e as pontas pendiam até os pés. Então, quando ele estava oficiando no altar, ele jogava sobre os ombros esquerdo para lhe dar liberdade de movimento. Isso não te lembra Jesus colocando uma toalha sobre os ombros para servir os discípulos? Gente, é incrível. Jesus cingiu e depois colocou sobre os ombros e foi a servir os discípulos. Ali ele estava dizendo, o sacerdote sou eu. Olha, se os discípulos tivessem estudado o santuário, eles teriam visto nisto que Cristo fez, todo o simbolismo do santuário representado ali, por exemplo, no momento daquela ceia. Como eu estava dizendo, então, a Bíblia usa o termo cingir. E ao longo da Escritura, cingir sempre dá a ideia de prontidão. Ou seja, alguém que está pronto para servir em todos os momentos. Lucas 17, 8, Atos 12, 8, Efésios 6, 14, 2, Efésios 6, 14, 2 Samuel 22, 40, 1 Reis 18, 46, 2 Reis 4, 29. Esse tipo, o cinto, foi visto na vida de Jesus, esse cinto. Pensa bem, cinto representa o quê? Largueza ou restrição? É algo que aperta, você concorda? O cinto é algo que aperta. Então, Jesus, esse símbolo do cinto, quer dizer as restrições internas que Cristo colocou sob sua própria vontade, ele se autoimpôs em sua vida diária. Ele disse com muita clareza: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Logo, esse cinto simboliza: eu estou pronto para suprimir a minha vontade e fazer a vontade daquele que me envia. Que diferença de linguagem nós vemos nos dias de hoje, onde faça tudo o que quiseres, pois é tudo da lei. Eu não estou aqui para... Eu estou aqui para viver, eu vou fazer tudo o que eu quero. Cristo não. Já imaginou se Cristo tivesse pensado assim? Nós estaríamos perdidos até hoje.
Agora, essa atitude de Cristo de sim, de impor restrições à sua própria vontade, já estava previsto. Em Isaías 11:5 diz que, olha o que diz Isaías: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E é claro, Jesus cumpriu tudo isso. Quando João, em visão, viu Jesus ministrando como sumo sacerdote, lá no meio dos sete castiçais de ouro, vocês devem lembrar disso, como que ele estava vestido? Ele estava vestido com uma longa túnica branca e cingido com um cinto nos quais havia fio de ouro. E o que representa fio de ouro? Divindade e também fé e amor. Então, qual que é a ordem que Cristo dá hoje aos seus sacerdotes reais? Eu e você. Essa ordem está registrada em Lucas 12:35. Cristo disse: estejam cingidos os vossos lombos, ou seja, estejam prontos para o serviço, prontos para se doarem, prontos para restringirem a sua própria vontade, para atender à vontade do Senhor, que é Deus, e acesas as vossas candeias, ou seja, testemunho, e sede semelhantes a homens que esperam no seu Senhor. Muita gente hoje espera o Senhor. Ah, o Senhor Jesus vai voltar. Nós também temos que aprender a esperar no Senhor. Esperar que o Senhor haja, que Ele faça. Portanto, 1 Pedro 1,13, o que ele diz? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que os lombos de nossa mente devem ser disciplinados pelo estudo, pelas escrituras. E para fazer isso, ou seja, para nossa mente ser disciplinada, de fato é a palavra de Deus, as escrituras, que devem ser como um cinto, como um esteio. A gente lê isso em Profetas e Reis, na página 428. Agora, olha que interessante. Sobre o manto azul, foi colocado um éfode. Sabe o que é um éfode? Éfode é um tipo de avental de serviço, que foi muito bem representado, já falei disso, quando Cristo, no cenáculo, pegou uma toalha e cingiu o servo dos servos. O éfode era um avental sem mangas, ele era aberto do lado assim, e chegava até os joelhos, tanto na parte da frente como na parte de trás. Era, por exemplo, era um avental, tinha um buraco, né? Colocava na cabeça, vinha aqui, e aí vinha na parte da frente aos joelhos, a parte de trás, e na parte dos lados ele era aberto nas laterais. E ele era feito também semelhante ao material dos véus, que simbolizava, e lembre sempre disso, véu no santuário representa a carne de Jesus. Hebreus 10:20 fala isso. E apontava para dois dos seus atributos, ou seja, o éfode ou o avental apontava para dois dos seus atributos. Como ele era feito do tecido que simbolizava a carne, o tecido então simbolizava a humanidade de Cristo, né? E a compreensão compassiva que ele tem aos seus semelhantes, na maneira como ele se revelou como servo. Então, Cristo revestiu a sua divindade com a humanidade para que ele pudesse ajudar aqueles que precisam de ajuda. Isso Ellen White escreveu no Signs of the Times em 8 de maio de 1901. Lembre-se, Samuel usou um éfode, e aí ele começa o serviço no santuário. Davi usou um éfode quando ele dançou diante do Senhor. O avental ele foi projetado não somente para proteger as outras vestes do sumo sacerdote, mas também lembrava que todos os governantes de Israel também eram servos de Jeová e deles, do povo. Então, Cristo assume
a forma de um servo e oferece sacrifício. Ele era, ao mesmo tempo, o sacerdote e também o sacrifício. E somente por causa da sua vida perfeita e obediência à vontade do seu Pai, simbolizado pelo manto azul, é que o nosso sumo sacerdote é capaz de prestar um serviço perfeito e aceitável a Deus e ao homem. Portanto, o genuíno ministério de qualquer pessoa, pastor, ancião, cantor, seja lá o que for, só é genuíno se surgir de onde? Da vontade humana? Da vaidade humana? Não, não, não. Se surgir da obediência ao chamado de Deus. E aí ele recebe o seu poder da graça. Por onde? Pela vida justa de Cristo. O éfode, ou avental, ele não tinha mangas. As suas ombreiras, ou nas ombreiras dele, bordadas a ouro, guarda isso, havia 2 pedras de ônix. E o que estava nessas pedras de ônix? Estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A gente lê isso em Patriarcas e Profetas 251 e em Êxodo 28, 6 e 12. Qual que era o propósito dessas pedras? Essas pedras preciosas. Essas pedras preciosas, que tinham meio que um formato de dedos dourados em sua extremidade, era acoplar as 2 partes do éfode. Então, ou seja, a parte da frente e a parte de trás eram acopladas, porque nessas pedras de ônix, nas suas pontas, tinham como se pareciam mãos, e ali eram presos, tanto na frente quanto atrás. Então, a primeira função da pedra era isso. A segunda era a base para o registro do nome das tribos. De onde vinha esse precioso ônix? Esse ônix, na verdade, ele remetia ao paraíso, ao Éden perdido, ou à terra de Avilá, como escreveu Moisés lá em Gênesis 2:12. Então, essas pedras, elas foram cortadas, modeladas pelo cinzel do Bezalel, e era como se fossem registros, ou um livro de registro, da congregação do sumo sacerdote. Para que esses nomes, ao serem escritos ali, jamais fossem esquecidos. E esses dedos fortes, de ouro puro, veja, a pedra era de ônix, mas os dedos eram de ouro puro, percebe? Ou seja, quem prendia os filhos de Israel, que estavam escritos seus nomes naquelas pedras, eram as mãos de ouro que representam a divindade, a própria divindade segura os filhos de Israel nos ombros de Cristo. Sabe por quê? Para que ninguém pudesse arrancá-las do seu objetivo designados por Deus. E por que nos ombros? Os ombros apontavam para a sua força. Gênesis 42:15 dá essa ideia, Isaías 9:6 dá essa ideia, Deuteronômio 33:12 dá essa ideia, e Isaías 9:6 e 7, para mim, é o que mais quer dizer isso, porque ele diz que o menino se nos deu e o governo está sob os seus ombros, ou seja, o governo repousa sobre os seus ombros de maneira segura. Em outras palavras, os ombros é que sustentam, os ombros é que suportam. Então, nesses ombros, que o sacerdote carregava os nomes, o menor de seus filhos está escrito ali. Portanto, o teu nome está escrito nas pedras que estão no ombro do Senhor Jesus. Então, não tenha medo, tenha coragem no seu coração. Por isso que Paulo fala, eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o agora, nem nada pode nos arrancar dessas pedras. Quando Paulo escreveu isso em Romanos 8, eu tenho absoluta convicção de que ele estava pensando exatamente isso. Pode nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo tinha essa noção clara. Ele estava pensando nessas pedras de ônix. E como é que elas eram gravadas? Olha só,
Os 6 primeiros nomes dos filhos de Israel estavam gravados no ombro direito. E os 6 mais novos, os 6 últimos, estavam gravados do lado esquerdo. E qual é a mensagem que essa pedra traz? Você vai se lembrar. Um dia Jesus contou uma história. Uma história de uma ovelha que havia se perdido. Esse pastor deixa 99 ovelhas no aprisco. Ele vai pela noite escura, pelos penhascos da vida, pelos becos da vida, pelos vales da vida, pelas roelas da vida, buscar aquela que se perdeu. E quando ele encontra, ele a coloca sobre os seus ombros. O que ele está dizendo? Eu vim buscar você que se perdeu. E não tenha medo. O poder que eu tenho sobre os meus ombros sustentará você. Eu consigo carregar você. Ah, mas eu estou cheio de pecados, eu estou cheio de tantas coisas erradas, eu sou uma pessoa que eu erro todo dia, que eu pego. Ele diz, meu ombro é forte. Ele suporta você. Ele suporta a tua luta. Ele suporta, não há peso. Quando Cristo carregou aquela cruz pesada sobre os ombros, ele carregava ali não só os 6 filhos de Jacó em cada lado, mas ele carregava ali todos os nomes dos filhos que já viveram e ainda viverão nesse mundo. Eu posso dizer que aquela cruz, naquele momento, sobre os ombros de Cristo, representava as pedras de ônix que ele carregava sobre os seus ombros. Então, como nosso sumo sacerdote, ele nos leva diante do trono do seu Pai e ele nos nomeia. Veja, nas pedras estavam escritos os nomes de cada um. E isso quer dizer que quando ele está na frente do Pai, ele nos nomeia um por um. Nenhum homem ou mulher mortal, ou mesmo demônio, pode arrancar a gente dos ombros de Cristo. Eu quero terminar essa primeira aula sobre a vestimenta, porque, como eu disse, é uma aula longa. Que história de conforto, encorajamento, poder e força essas listas que estão nas pedras, elas contam. O nome de cada filho e filha que estão em aliança com Deus, que estão em aliança com Deus, está gravado lá. Semana que vem, nós vamos continuar falando sobre o éfode. Semana que vem, nós vamos continuar falando sobre as vestimentas sacerdotais. E eu espero, do profundo da minha alma, que essas aulas que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês possam renovar a sua fé, ampliar a sua compreensão do caráter de Cristo e te dar a mais absoluta e perfeita convicção. Nós temos um sumo sacerdote que é perfeitamente capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E nós vamos mais à frente, num aprofundamento do estudo sobre as vestes sacerdotais, entender ainda mais profundamente o caráter do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. E em seguida, como sempre faço, vou abrir aí o celular. Eu sempre gosto de ouvir o que você está pensando. O seu feedback sobre o que essa aula de hoje já trouxe para você ao entender as vestes sacerdotais. Você sabia que tinha tudo isso lá? Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido, nós somos muito felizes por ter esse estudo, esse conhecimento diante de nós. Somos ainda mais felizes porque o Senhor nos carrega sobre os teus ombros. Nossos nomes estão ali, gravados, para sempre. Mantenha os nossos nomes ali, Senhor, e permita
que nós vivamos uma vida como sacerdotes reais na tua presença. Dá-nos um sábado de bênçãos, um sábado de descanso, um sétimo dia de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vou abrir o celular em alguns segundos.